Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Damos início a essa edição falando de saúde. A primeira morte pela subvariante da Ômicron, a BQ.1, já foi confirmada aqui em São Paulo. A Ômicron é a variante prevalente nos casos de Covid-19 aqui no Brasil, mas essa nova subvariante foi descoberta nos últimos dias. As secretarias Municipal e Estadual de Saúde de São Paulo confirmaram 2 casos da subvariante BQ1 da Ômicron, que é uma variante do coronavírus na capital paulista. Um dos pacientes morreu no dia 17 de outubro. A vítima é uma mulher de 72 anos que sofria de diversas comorbidades e fazia parte do grupo de risco para a doença. Ela ficou internada no Hospital São Paulo de 10 a 17 de outubro. Também enfrentava problemas cardíacos e úlceras infectadas. Apesar de a internação ter acontecido na capital, ela era moradora da cidade de Diadema, na região metropolitana. O outro caso se deu em um homem de 61 anos, com o início de sintomas no dia 7 de outubro. Ele cumpriu o isolamento e não teve mais complicações. No Brasil, o primeiro caso se deu no estado do Amazonas, mas já há registros no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Esta subvariante da Ômicron tem sido registrada em muitos casos da Europa e dos Estados Unidos. Ainda não há informações se a BQ1 é mais letal ou transmissível. As orientações para se evitar o contágio são as mesmas para as outras variantes. Manter as mãos higienizadas, o uso de máscaras em ambientes de grande circulação de pessoas e pouca circulação de ar e manter a vacinação em dia. A Secretaria da Saúde lembra que atualizar a condição vacinal é a melhor forma de proteção da Covid e de suas variantes. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte. Os deputados analisam ainda os destaques que podem alterar pontos da proposta que valoriza os chamados bons pagadores. O projeto depois segue para avaliação do Senado. Foram 301 votos a favor e 106 contrários. A proposta estabelece, por exemplo, que a categoria de bom pagador seja usada para a concessão de descontos e de condições mais favoráveis à resolução de litígios fiscais. Os processos administrativos dos bons pagadores, bem como a devolução de créditos desse contribuinte, também devem ser priorizadas. O texto base da proposta, que institui o Código de Defesa do Contribuinte, vai incluir direitos e deveres do contribuinte perante as fazendas públicas, incentivando o bom pagador por meio de redução de multas. De acordo com o substitutivo, vai ser oferecido um desconto regressivo de até 60% sobre as multas e juros de mora para incentivar o contribuinte a quitar voluntariamente o débito. E a Câmara dos Deputados também aprovou a medida provisória que abre crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para pagamentos de auxílios sociais, como Auxílio Brasil e Auxílio Gás. O texto também segue para análise do Senado. E agora a gente fala do tempo. Muitas áreas do norte do país ainda devem enfrentar chuva nesta quarta-feira. Em grande parte do país, o sol e o calor devem predominar. Vamos com a câmera 10 lá fora? Essas são imagens ao vivo da capital paulista. O dia amanheceu um pouco encoberto por aqui. O sol já está tentando ganhar força. Olha, já adianto que vai conseguir. De volta comigo? Vamos conferir a previsão para hoje em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Palmas, capital do Tocantins. Por lá, o sol e o calor devem predominar. A máxima deve chegar aos 32 graus. Mas durante a tarde tem previsão de chuva forte na região. Em Porto Seguro, na Bahia, o tempo vai ficar instável. Pode chover a qualquer hora do dia, mas não vai chover tanto como nos dias anteriores. A máxima prevista para hoje na cidade é de 29 graus. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. O sol deve predominar hoje, como eu já disse, mas entre nuvens. A máxima prevista para essa quarta-feira na capital é de 27 graus. No destaque internacional, as primeiras projeções das eleições nos Estados Unidos indicam que os republicanos devem controlar a Câmara dos Deputados. Para o Senado, a situação ainda está indefinida.
Como a apuração dos votos é manual, a divulgação do resultado final deve demorar ainda. As urnas começaram a ser fechadas por volta das 22 horas, no horário de Brasília. Os primeiros estados a encerrar a votação foram Indiana e Kentucky. O fechamento total aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, hora do Brasil, com o término do processo eleitoral nas Ilhas Aleutianas e no Alasca. Os eleitores votaram para a escolha de 435 deputados da Câmara e 35 de 100 senadores, além de 36 governadores e todas as câmaras locais. Com o fim da votação, começaram a sair as primeiras projeções de resultados na imprensa americana. O New York Times previu no começo da apuração que os republicanos vão passar a controlar a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, que lá são chamados representantes. O Senado, no entanto, eles não conseguem prever, mas há uma leve tendência de permanecer sob controle dos democratas. Entre os governadores já anunciados como eleitos estão a ex-secretária de imprensa de Donald Trump, a republicana Sarah Huckabee Sanders, que venceu no Arkansas, e a democrata Maura Healey, em Massachusetts. Na Flórida, o republicano Ron DeSantis foi reeleito governador. Ele é apontado como possível adversário do ex-presidente Donald Trump para a indicação presidencial republicana nas eleições de 2024. O processo de apuração nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil. A contagem dos votos é descentralizada e, em sua maioria, manual. Por isso, a divulgação dos resultados deve ser lenta. E olha, esses resultados mostram uma vantagem da oposição ao atual presidente Joe Biden. Uma pesquisa nacional realizada em meio à eleição mostra que mais de 2/3 dos eleitores não querem que Biden concorra à reeleição em 2024. E antes de encerrar, eu te faço uma pergunta. Quanto você pagaria por uma joia? Um anel de diamante rosa foi leiloado ontem por um precinho camarada, 28 milhões de dólares, o equivalente a pouco mais de 146 milhões de reais. Vamos conferir. O leilão foi realizado em Genebra. Segundo a casa de leilões Christie's, a gema é o maior diamante em forma de pera neste tom de rosa que já foi leiloado. Pesa exatamente 18,18 quilates, número considerado favorável na Ásia, segundo a casa de leilões. O leilão durou 4 tensos minutos e começou em 17 milhões de francos suíços. A joia foi disputada entre 3 licitantes que participaram por telefone. Que lindo, né, gente? E olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com um alerta para os motociclistas, principalmente para aqueles que são proprietários de motos de luxo. Ah, e tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais!